Não, é de casa já. Meus irmãos, então Deus falou muito comigo sobre transferência de unção, sabe? Falou muito comigo. E eu ouvi, o interessante, Deus fala comigo assim, Deus fala comigo não é audível, entendeu? Eu não escuto a voz de Deus via oitiva aqui, ouvido. Eu não sei você, porque Deus fala com cada um de forma diferente, né? Tem muita gente que Deus fala assim, no ouvido da pessoa mesmo, sabe? Dando as diretrizes, mas comigo não. Comigo Ele fala no meu íntimo, né? E eu ouvi a voz de Deus falando no meu íntimo, dizendo assim, esta noite eu quero que você faça uma transferência de unção para a igreja. Eu quero que você faça uma transferência de unção. E aí eu falei, tá bom, Senhor, tá certo. Então o Senhor me dê as estratégias. Você não vai ficar escandalizado? Não? Tem certeza? Tem certeza que não vai ficar escandalizado? Beleza. E uma das coisas que eu tenho percebido, que quando Deus quer me usar muito assim, me vem uma fraqueza muito grande, sabe? Eu fico assim trêmulo, sabe? Eu me sinto fisicamente incapacitado, sabe? Exaurido, se essa é a palavra, sabe? Então eu fico trêmulo, muito trêmulo. Eu tenho percebido que todas as vezes que Deus vai me usar de forma extraordinária, eu normalmente, e isso é uma verdade mesmo, porque a gente não pode ser usado por Deus sendo o que nós somos. Nós só podemos ser usados por Deus quando nós entendemos e somos aquilo que Ele determina que nós somos. Porque às vezes o achismo, né? O achismo, isso é muito perigoso, porque tem muita gente se achando aí, né? Porque prega bem, né? Porque ministra, né? Então tem esses achismos na vida de muitas pessoas. Mas essa dependência, eu sinto isso como se fosse uma dependência de Deus, sabe? Para tudo aquilo que Deus quer fazer. Eu dei uma orientação aqui para música, depois a gente orou e deu uma orientação também para o ministério de dança também. E aí, quando o Senhor falou comigo, eu falei, Senhor, então eu quero mergulhar nisso. Eu quero que o Senhor, eu quero dizer que eu estou rendido para isso, né? Eu quero dizer que eu sou somente instrumento do Senhor para isso. Que o Senhor fale poderosamente, que o Senhor ministre poderosamente, que o Senhor trabalhe poderosamente, né? E aí eu lembrei do Robinho, né? O Senhor me fez lembrar do Robinho, da Thaís, que o Robinho ele é um profeta, né? Tem muitos profetas aqui, irmãos, tem muitos profetas aqui, né? O Robinho ele é um profeta porque ele tem muito discernimento. Deus já usou ele para mim algumas vezes e foi assim muito enfático, né? Do que Deus falou ao coração dele. Mas ele toca chofar, né? E o chofar, você sabe, o chofar, ele não é um instrumento qualquer, melhor dizendo. O chofar não é um chifre de carneiro. O chofar é um ato profético, quando Deus está movimentando a igreja para exercer algumas funções. Então, o chofar, Deus toca para um momento de guerra, para um momento de batalha, para um momento de celebração. Existem vários momentos em que Deus usa quem toca chofar, né? Quem desenvolve essa capacitação desse ministério tão lindo. Eu acredito que seja um ministério. Falei até para o Robinho que eu quero aprender a tocar chofar, porque eu acho fantástico. Eu particularmente, né? Acho o chofar assim, sabe, de muita movimentação mesmo em Deus, né? Robinho, a gente até ajustou aí um tempo aí para ele me ensinar também, né, os toques, tudo direitinho, e me deu uma apostila, que cada toque representa. Então eu falei, Deus, então beleza, mas eu quero entender mais, né? Porque quando Deus fala com você alguma coisa, e que você não sabe como fazer, você tem que pedir para Ele, você tem que dizer para Ele, Senhor, eu não sei como fazer, mas a dependência é tua, eu estou totalmente dependente do Senhor. O que o Senhor quiser fazer, o Senhor faz, tá? Então eu quero pontuar algumas coisas antes de começar a ministração. Em primeiro lugar,
antes de começarmos, eu quero falar sobre o pensamento das igrejas históricas, né? Então, quem são essas igrejas históricas, né? Essas igrejas históricas, elas estão ali dentro daquela linha, né, do presbiterianismo, das igrejas batistas, né, linhas calvinistas e os arminianos, batistas, presbiterianos, metodistas, né? Essas são praticamente, né, essa linha da igreja, dessas igrejas históricas, e que graças a Deus já tem muitas igrejas dessas históricas avivadas. Tem muitas presbiterianas avivadas, eu conheço mesmo. Conheço o pastor Jeremias, conheço não assim de perto, mas eu sigo o pastor Jeremias Pereira, da igreja 8ª Presbiteriana de Belo Horizonte, que é um avivalista também. Quem quiser ouvir, por favor, escute bastante, né? Tem a igreja central de Belo Horizonte, Paulo Mazzoni, escuta esse cara, é top. PIB de Marília, pastor Domingos Jardins, igreja da cidade, a antiga primeira igreja batista de São José dos Campos, agora a igreja da cidade, né? São igrejas históricas que entenderam o mover do Espírito. Então uma boa parte dessas igrejas históricas, elas não acreditam nessas movimentações espirituais. Elas entendem, né? Eu vi e ouvi várias vezes alguns desses pastores de linha histórica descendo pau no pentecostal, né? No povo pentecostal, falando mal mesmo, né? Que o pentecostalismo veio, né, para afagar as emoções das pessoas, né? Veio para trazer confusão. Eu vi, e gente que está a nível que um cara desse, quando fala, ele arrasta milhões de pessoas. Então as pessoas decepcionadas, né, com as igrejas pentecostais, migraram muito para essas igrejas históricas, acreditando nesse tipo de discurso que esses caras estão fazendo, né? E tem alguns, né, que ele é radical mesmo, assim, fala mal mesmo, assim, né, dos pentecostais, né? Mas eu quero lembrar aqui e dizer que quem fez o evangelho propagar e crescer nesse país foram os pentecostais. Para você ter uma ideia, a Igreja Assembleia de Deus está aqui no Brasil desde 1910, né? Desde 1910. Dois homens, um chamado Daniel Berg e Gunnar Wingre, vieram lá da Suécia, irmãos, receberam o avivamento da Rua Azusa, e foram para a Suécia, e lá na Suécia oraram ao Senhor, e Deus usou uma pessoa em profecia, mostrando para eles para onde que eles deveriam ir, e eles vieram para o Brasil, vieram para Belém do Pará em 1910, então não era fácil ali, não tinha uma movimentação, não tinha um mover pentecostal ainda, no nosso país, e esses dois irmãos vieram para o Belém do Pará, e ali surgiu a Assembleia de Deus, e a Assembleia de Deus hoje é uma mega denominação, com mais de 20 milhões, né? No Brasil há uma estatística aí, que estamos chegando a aproximadamente 40 ou 45 milhões, há uma estatística aí, de cristãos, né, no nosso país. Então mais de 20 milhões são, então essas igrejas, né, como a Assembleia de Deus, essas igrejas pentecostais, depois vieram, melhor dizendo, a Congregação Cristã no Brasil, né, com Luiz Franciscone, um italiano que também recebeu os dons do Espírito, e veio também para o Brasil, lá para uma cidade chamada Santo Antônio da Platina, no Paraná. Eu tive o privilégio de ir nessa cidade. Foi a primeira igreja Congregação Cristã no Brasil. O nome não era Congregação Cristã no Brasil, né? Hoje, infelizmente, né, a congregação tem alguns exclusivismos, mas não é isso que eu quero tocar, não é isso que eu quero falar, né? Mas vieram, e aí depois veio Davi Miranda, né? Um homem iletrado para aquela ocasião, mas muito usado por Deus, muito usado mesmo. Milhares de milagres foram feitos, foram realizados através do missionário Davi Miranda. Tem um homem chamado Manuel de Melo, um homem de 1,56 m de altura, claro, já faleceu, tanto Manuel de Melo como Davi Miranda, vocês sabem. Manuel de Melo é fundador da Igreja Brasil para Cristo, né? E a Igreja do Brasil para Cristo foi uma das pioneiras também, em relação no contexto da evangelização. Escuta, irmãos,
quando Manuel de Melo, um homem de 1,53 m, parece que é 1,53 m, quando ele começava a pregar, quando ele começava a falar, Deus começava a operar milagres e muitas curas iam acontecendo. Ele saiu pelo Brasil inteiro com tendas, presta atenção, ele saiu pelo Brasil inteiro com tendas, né? Eram milhares de pessoas que eram curadas. Mas no Brasil também veio uma igreja também chamada Igreja do Evangelho Quadrangular, com uma mulher chamada Aimee Semple McPherson, nos Estados Unidos, a fundadora da Igreja do Evangelho Quadrangular, veio para o Brasil, para a cidade de São João da Boa Vista, e lá em São João da Boa Vista começou a propagar o Evangelho. Hoje tem Igreja do Evangelho Quadrangular em muitos lugares aí, né, do nosso país. Então por que eu estou dizendo isso? Porque esse tipo de comportamento, infelizmente, de alguns pastores da igreja histórica, tem manchado o pentecostalismo, né? Dizendo que a gente é indouto, que a gente não tem sabedoria, que línguas estranhas e profecia são emoções, né? E que na maioria das vezes eles atrelam o seguinte: o porquê que pessoas cheias do Espírito Santo cometem falhas, né? Por que pessoas que dizem ter dons de Deus, dons do Espírito Santo, que é batizados no Espírito Santo, e de repente a pessoa compra e não paga, né? É uma pessoa que ainda está. Por que isso acontece? Acontece com as pessoas, com membros da igreja histórica, e acontece também com membros da igreja pentecostal. Isso só nos dá a convicção de que verdadeiramente todo mundo é falho. Mas por causa disso, esse tipo de comportamento de falácia que temos escutado nesses últimos dias, hoje em dia as igrejas pentecostais nem acreditam mais em batismo no Espírito Santo. A gente nem tem mais cultos, né, que envolve batismo no Espírito Santo. E não sou eu que estou dizendo, a igreja de Atos dos Apóstolos vivia assim. A igreja de Atos dos Apóstolos, irmãos, era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O texto diz que a partir do momento em que eles receberam o Espírito Santo, que o Espírito Santo veio ali no dia de Pentecostes, no capítulo de número 2 e no versículo de número 42, pode olhar o texto, que a igreja começa dentro de um processo de crescimento fora do comum. E aí depois para frente mais vinha a perseguição da igreja, e quanto mais a igreja era perseguida, mais ela crescia. Quanto mais jogavam os cristãos na arena para os leões comer, devorar, mais, irmãos, a igreja crescia. Quanto mais Nero matava os cristãos, mais eles cresciam. Sabe por quê? Porque a igreja não está sendo liderada por homens, a igreja é liderada pelo Espírito Santo de Deus. Homens são somente instrumentos que Deus colocou nessa terra, irmãos, para dar os direcionamentos necessários para a igreja. Mas o dono da igreja, irmãos, não é um homem. O dono da igreja chama-se Jesus de Nazaré. Ele é o dono da igreja, Ele é o patrono da igreja. Ele, irmãos, é quem fez tudo, morreu, aleluia, e ressuscitou ao terceiro dia. Então eu lamento muito isso. E lamento, sabe por quê? Porque muitos de vocês ainda não experimentaram o poder de Deus. Muitos estão vivendo como Apolo, reverendo Marivaldo. Quando os discípulos, quando os apóstolos encontraram Apolo, irmãos, ele era eloquente na palavra. Ele tinha uma sabedoria muito grande. Ele já estava pregando o evangelho. Mas quando os discípulos chegaram, né, perguntou se ele conhecia o batismo no Espírito Santo. Ele disse: não, eu não conheço. Eu conheço somente o batismo de João, né? Mas o batismo no Espírito Santo eu não conheço, nem ouvimos falar. E aí diz que eles colocaram as mãos sobre eles, e na hora veio o Espírito Santo, e eles foram batizados na hora, irmãos, na hora, automaticamente. Então eu acredito que a maior dificuldade da igreja hoje, a nossa maior dificuldade é porque não entendemos o que o Espírito Santo é capaz de fazer, rever. Não entendemos. Vivemos por carne, vivemos por pensamentos, por pensamentos próprios, por idealismo próprio, né? A gente vem, recebe aqui uma palavra, a gente sai animado, tal, tudinho, mas amanhã, segunda-feira, é outro dia, aí as lutas vêm. E eu acredito, sabe por quê? Muitas pessoas desistem de Jesus.
Sabe por que muitas pessoas hoje estão náufragas na fé? Sabe por quê? Porque elas ainda não conheceram o Espírito Santo. E eu estou dizendo isso, irmãos, por conhecimento próprio, porque durante muitos anos da minha vida, eu conheci o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é diferente do Espírito Santo. O Espírito Santo é um espírito qualquer, mas o Espírito Santo vem para transformar. E o processo de transformação do Espírito Santo, irmãos, não é em todo, é paulatinamente, dia após dia. É aquilo que o apóstolo Paulo escreveu em sua segunda carta à igreja em Corinto, capítulo 5 e versículo de número 17. Quem está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Então é um processo diário, e é justamente nesse processo diário que o Espírito Santo vai tentando me conscientizar de quem eu sou em Jesus. Que agora eu não sou mais o Paulo de antigamente, que eu não sou mais o Paulo do passado, e que agora eu sou o novo Paulo para a glória do nome de Jesus, tornando a minha vida conhecida não somente diante dos homens, mas diante dos céus. Porque um homem cheio da presença de Deus, ele não é somente reconhecido pelos homens, mas principalmente ele é reconhecido pelos céus. Amém? Amém, meus irmãos? Então, náufragos na fé, pessoas que começaram aqui conosco, pessoas que estão em casa agora nos assistindo, e pessoas que eram muito usadas por Deus, mas infelizmente hoje não são mais, porque deram ouvido a essas falácias, que não precisa disso, que não precisa ser batizado no Espírito Santo, que não precisa falar em línguas, que não precisa dos dons espirituais, que não precisa, irmão. Sabe por quê? Porque no dia, presta atenção, no dia em que a igreja desacreditar dos dons espirituais, a igreja morre. Nós morremos. Sabe por quê? Porque os dons espirituais são os dons espirituais que movimentam a igreja para o profético. São os frutos do Espírito que conduz a igreja para testemunho. Eu vou repetir isso. São os frutos do Espírito que conduz a igreja para o testemunho. Mas são os dons do Espírito que conduz a igreja para o profético, para ela entender quem ela é no reino de Deus. Quantos estão me entendendo até aqui? Amém? Se você não entender, volta lá essa semana, estuda novamente, tá? Escuta a ministração novamente. Então eu fiquei preocupado com isso, né? Então, em primeiro lugar, eu quero falar sobre este assunto que nós estamos vendo por aí, né? Então, o meu primeiro entendimento para vocês é qual é o pensamento da igreja, das igrejas históricas. E qual é o pensamento da igreja pentecostal? Nós cremos no batismo do Espírito Santo. Amém? Eu creio, eu sou batizado no Espírito Santo. Eu tenho dom, irmãos, eu tenho dons, né? O Espírito Santo me deu dons de falar em variedades de línguas. Eu tenho dom de profecia, né? Eu tenho dom de visão. Então o Senhor ministrou muito ao meu coração durante esse tempo da minha história, do meu viver, né? Então Ele quer fazer isso. Nós cremos. Nós somos uma igreja avivada. Nós não somos uma igreja gélida, morta, irmãos, que parece aquele pinguim de geladeira. Você não é pinguim de geladeira. Sabe aquele pinguim de geladeira? Quem está lembrado? Os mais novos não estão lembrados não, mas os mais antigos estão. Tinha um pinguim que as pessoas colocavam na geladeira assim. Então eu não sou pinguim de geladeira, irmãos. Eu nasci no fogo, eu cresci no fogo para a glória do nome santo de Jesus. E eu vou continuar pentecostal para a glória do nome de Jesus. E essa igreja também, meus irmãos, eu acredito muito nos dons espirituais. Glória a Deus. Então, precisamos entender isso, tá? Agora, eu gostaria de falar mais uma vez sobre a visão que eu tive. Eu gostaria de refletir sobre a visão que eu tive. Um dia nós estávamos orando em uma segunda-feira aqui, nas segundas fire, né, na segunda do fogo, e aí o Senhor me mostrou, nós estávamos aqui, a liderança, eu vou repetir novamente, faço questão de fazer isso, a liderança estava aqui,
E eu via quando um óleo denso vinha sobre a vida da liderança, sobre nossa vida. Era um óleo muito espesso, um óleo muito grosso, sabe? E derramava-se sobre a nossa vida de maneira tão poderosa. Só que na igreja tinha gente, só que eu não vi o rosto, né, das pessoas. Eu via que a igreja estava cheia, porém a igreja não era inundada por esse óleo denso. A igreja era inundada por uma fragrância, por um cheiro, sabe? E eu tentava discernir que cheiro era aquele. E eu acredito até hoje eu tenho esse cheiro no meu nariz, né? E eu não vou saber definir o cheiro, sabe? Eu acho que nenhuma alquimia no mundo, nenhum perfumista no mundo, sabe? Acredito que tem esse cheiro e esse aroma. Por quê? Porque esse cheiro, esse aroma que estava descendo sobre a igreja era o Espírito Santo de Deus. Então, para a liderança, ele vinha como um peso, como um óleo, né, derramando sobre a nossa vida. Mas para a igreja ele vinha sobre uma fragrância. Então eram dois momentos extremamente importantes. Porque era um óleo denso? Porque só a liderança pode suportar o peso. A igreja não pode suportar o peso que a liderança suporta, né? A liderança suporta um peso 3, 4 vezes mais do que a igreja. Então a igreja não está acostumada com peso, a igreja está acostumada com fragrância, queridos. E aí eu entendi isso de maneira muito poderosa. Pensando nisso, né, nesse significado da unção e nessa explicação sobre as igrejas históricas e quem nós somos, né, como pentecostais que nós somos, evoluiu, né, cresceu dentro do meu coração, dentro da minha alma, essa palavra de Deus que o Senhor colocou ao meu coração sobre transferência de unção. Mas eu quero falar para vocês o significado. O que é, bispo, transferência de unção, né? No sentido religioso, a unção é praticada como parte de um ritual, com o intuito de exercer influência espiritual, por vezes com a finalidade de abençoar ou mesmo de curar. Segundo as Sagradas Escrituras, uma pessoa ungida está sob proteção, não é sobre, é sob, está sob proteção divina para cumprir um propósito. Uma pessoa ungida, ela está recebendo essa transferência de unção que pode muito bem curar a vida dela, não somente fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente, fazendo com que a pessoa que recebe essa transferência de unção, ela possa transmitir para outras pessoas aquilo que Deus está fazendo na vida dela. Em hebraico, essa palavra unção ou ungido, ela é Messias, ou que significa Messias, é ungido de Deus. Por isso que Jesus, ele é ungido de Deus. E só quem podia ser ungido no Antigo Testamento eram os reis, os juízes, os profetas e os sacerdotes. Já o sentido da palavra unção, ela tem o mesmo sentido de agradável, ela tem o mesmo sentido de perfume ou perfumado, de brandura, de doçura, de suavidade e de deleite. Jesus é chamado de o Cristo, da palavra grega, né, que é Messias. Ambos os termos significam ungido, tanto no grego como no hebraico. Ele é ungido do Pai para ser o representante pessoal do Pai em todas as coisas concernente à salvação da humanidade. Primeiro João, capítulo de número 2, versículo de número 27, não se preocupa, eu vou só fazer a leitura, diz assim: vocês, porém, receberam dele a unção, e ela permanece em vós,
de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. Então isso quer dizer, quando as pessoas não têm a unção de Deus, ela é enganada. Então qualquer um, meu pai dizia, qualquer um passa manteiga na boca dela. Por quê? Porque ela não tem a unção. Porque a unção traz conhecimento. A unção empodera a pessoa para o propósito que Deus está chamando ela. Amém? Amém, meus irmãos? Glória a Deus por isso. Então o texto diz assim, olha, vocês, porém, 1 João 2,27, receberam dele a unção, e ela permanece em vocês, de modo que não precisam que alguém lhes ensine a verdade. O que João está dizendo aqui, que não é que nós precisamos de ensino, sempre vamos precisar de ensino, porém, vamos ter o discernimento claro, absoluto, para entender se aquele ensino é verdadeiro ou falso. Quem tem unção, sabe discernir o que é errado e o que é certo. Quem tem unção, sabe discernir o que é verdadeiro e o que é falso. Pois, o que a unção lhe ensina é verdade, e não mentira, e é tudo o que precisam saber. Portanto, como lhes ensinou, a unção permanece nele. 2 Coríntios, capítulo de número 1, versículo número 21 a 22. É Deus que nos capacita, e a vocês, é Deus que nos capacita, e a vocês, melhor dizendo, permanecerem em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade, ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Deus nos capacitou para permanecermos em Cristo, e Ele nos ungiu, quer dizer, a unção de Deus nos identifica como propriedade de quem nós somos. Por isso que a Bíblia diz que quem é de Deus, o maligno não lhe toca. Amém? Se o maligno lhe tocar, queridos, é porque ainda você não compreendeu e não está exercendo a função da unção de Deus sobre a sua vida. Então a unção te identifica como propriedade, e a unção, coloca em minha alma o selo da verdade do Espírito. Aleluia! A unção te dá poder e legitimidade do Espírito Santo. A unção te legitima. Existe uma legitimidade em sua vida. A partir do momento que você recebe a transferência de unção, você está legítimo para dizer, em nome de Jesus, eu sei que as lutas estão grandes, os problemas vieram, as coisas ainda não fluíram, mas o Espírito Santo está me capacitando para viver o melhor de Deus nessa terra. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? E você pode dar um aplauso ao Senhor por esses versículos, bem forte. E escuta, a unção é a garantia de tudo que Ele nos prometeu. Por isso que tem gente que desiste fácil. Por isso que tem pessoas dodói. Por isso que tem pessoas feridas. Sabe por quê? Porque a pessoa não tem garantia de nada e nem de ninguém. Ela não tem garantia de nenhuma promessa. Por quê? Porque ela não foi ungida ainda. Ela não recebeu. Bispo, mas eu estou aqui há muito tempo, e daí? Mas bispo, eu faço parte da liderança, e daí? Você acha que isso, irmãos, é habilidade para ser cheio de Deus e receber transferência de unção? Não, queridos. Tem muita gente, escuta, tem muito teólogo que sabe a Bíblia de Gênesis a Apocalipse.
ele poderia muito bem chegar aqui e dar uma aula totalmente contrário daquilo que nós estamos ensinando. E aí, muita gente, queridos, não tem garantia de suas promessas. Uma hora vacila, outra hora fica descrente, não vou mais para a igreja. É porque não aconteceu, é porque eu não fui curado ainda. Se não foi curado ainda, porque não chegou o seu tempo. Mas se você entender que você é ungido de Deus e tem garantia da promessa, escuta, existe uma palavra liberada para o seu coração, somente aguarda no tempo. Quantos estão me entendendo? Diz assim, Salmo de número 45, versículo 7. Amas a justiça e odeias o mal. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu. Derramou sobre ti óleo de alegria, mais que sobre qualquer outro. Deus derramou sobre você óleo de alegria, mais do que qualquer outro. Aleluia. Isaías 61, primeiro. O Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado, para proclamar que os cativos serão soltos e os prisioneiros libertos. Se eu e você não fazemos isso, é porque ainda não fomos ungidos. É claro que o texto de Isaías 61 é um texto messiânico, é um texto que se refere a Jesus, mas escuta, por que isso não pode se referir a mim? Então por que Jesus disse assim, vocês farão obras maiores do que eu faço? Se Jesus está dizendo que eu e você vamos fazer obras maiores do que Ele fez, queridos, então nós vamos fazer muito mais do que Isaías 61 disse. Então por que, bispo, que a gente não está fazendo? Por que, bispo, a minha inconstância? A sua inconstância não é por causa do olhar de fulano, nem por causa do olhar de Beltrano, nem por causa da fala disso, nem por causa da falha de ciclano, nem do pastor A e nem do pastor B. A sua debilidade é porque você não entendeu ainda a unção que está sobre você. Durante muito tempo da minha vida eu vivi inconstante. Eu era um crente, irmãos, raso. Um crente dodói. Um crente que esperava aplauso dos outros. Mas depois que eu entendi, depois que eu recebi essa transferência de unção, depois, escuta, eu aceitei Jesus em 1986. 86 para 2023, 37 anos faz que eu aceitei Jesus. Mas uma boa parte da minha vida cristã eu vivi em tropeços. Eu desacreditei de mim mesmo. Porque uma pessoa, quando ela não tem a unção, quando ela não desenvolveu a capacidade de ser ungida, ela desiste dela mesma. As coisas banais da vida, o que a bispa Dayana ministrou essa semana, as coisas da vida tiram o foco dela. Não é preciso nem muita coisa para tirar o foco dela. É simplesmente uma atividade fora da igreja que tira o foco. E aí, o profeta Isaías, o profeta messiânico disse: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim.
Então você pode dizer: o Espírito de Deus está sobre mim. Vamos dizer, o Espírito, mais uma vez, erga as mãos e profetize, vamos lá. Perdão. Então, se o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, então por que eu não levo as boas novas? Por que a minha vida não é uma vida que consola o coração de pessoas que estão quebrantadas? Por que ainda eu não entendi que eu devo proclamar, querido, aos cativos e dizer para eles que aquele é o último dia do cativeiro dele e que Deus está abrindo as portas das prisões e está libertando aquela pessoa naquele dia? Por quê? Por que a igreja de hoje não tem essa autoridade? Deuteronômio capítulo de número 34, versículo de número 9. Ora, Josué filho de Nun estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés tinha imposto as suas mãos sobre ele, de modo que os israelitas lhes obedeceram e fizeram o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 11 ao 12. Paulo disse: anseio vê-los, escrevendo a carta à igreja em Roma, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual, para fortalecê-los, isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quem concede os dons é o Espírito Santo. Ele é que decide quais dons serão concedidos às pessoas. Ele é que opera tudo em todos. 1 Coríntios 12, 1 e 2. Porém, a maneira bíblica para que os dons sejam concedidos é principalmente através da doutrina da imposição de mãos, impartindo, não é repartindo, é impartindo dons de uma pessoa para outra. O termo impartir é o verbo utilizado pelo apóstolo Paulo, onde que nós acabamos de ler, Romanos 1:11. Paulo, quando escreve que era para impartir, essa palavra significa: eu quero transmitir, compartilhar, transferir, conceder, comunicar dons aos santos. Porque desejo muito ver-vos para vos impartir algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. A impartição é tratada na Bíblia como parte da doutrina da imposição de mãos. E o termo em português é transferência de mão ou transferência de dons. O Senhor Jesus ministrou dons para os seus discípulos, e esses curaram todo tipo de enfermidade, imediatamente após a ministração de transferência de dons. Unção é altamente transferível, e eu quero fazer uma pergunta para você nesta oportunidade: quantos desejam receber transferência de unção? Eu vou perguntar novamente para você acordar. Quantos desejam nesta noite receber transferência de unção? Eu quero dizer para você que você nunca mais será o mesmo. Lá atrás,
Lá atrás. E no meio aqui, e no meio. Escuta, o Espírito Santo não quer nos dar unção para marabalismo, para mostrar o nosso nível de potencialidade nos dons. O Espírito Santo quer transferir a unção sobre nossa vida, é justamente, irmãos, para fazer com que a igreja entenda qual é o seu propósito. Não é para dizer quem foi curado por fulano de tal, ou por ciclano, ou quantos demônios foram embora, ou quantas pessoas foram curadas. É para dizer para o mundo espiritual: nós agora sabemos qual é o nosso propósito. Você pode fazer melhor? Quem sempre sonhou com unção de operação de milagres? Quem já sonhou? Eu já sonhei. Aleluia. Ver membros do corpo crescendo. Aleluia. E você acha que isso pode acontecer, sim ou não? Você acha que isso pode acontecer? Meus irmãos, olha aqui para mim. Deus mudou? Deus mudou? Jesus mudou? O mesmo Jesus que operou no passado é o mesmo que opera hoje? Sim ou não? Amém? Jesus transferiu essa unção para nós, sim ou não? Nós temos essa unção? Glória a Deus. Então tudo é possível àquele que crê. Porque não sou eu que estou dizendo, não é uma afirmativa a partir de um entendimento meu, é uma afirmativa a partir daquilo que a palavra de Deus está nos dando. Então, milagres podem acontecer nesta noite. Pessoas podem ser batizadas no Espírito Santo nesta noite. Se manifestará. Vamos. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Você pode ficar de pé para adorar um minuto? Se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Yahvé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará, se manifestará. Quem deseja ver pessoas curadas essa noite? Quem deseja ser batizado no Espírito Santo? Quem deseja receber dons espirituais? Quem deseja, manifesta. Quem deseja, quem deseja? Quem deseja ser cheio do Espírito? Sentem-se um pouco. O que dizer da unção profética que recebemos?
Deus tem falado muito comigo, eu tenho estudado muito, buscado em Deus sobre essas manifestações proféticas na nossa casa. E eu ouvi o Senhor falar de maneira muito poderosa comigo. Eu já ouvi os seus vasos, os seus profetas aqui também nos dizer sobre isso. Dizer que não é algo natural, não é uma manifestação natural, uma segunda lá, que de vez em quando o Espírito Santo vem, não é. Não está no nosso controle, está no controle dele. Não é o meu controle, é o controle dele, é a hora dele. Mas eu sei que ele quer fazer. Eu sei que o Espírito Santo quer fazer. Os intercessores, pastores, bispos, por favor, presbíteros, preste atenção no que Deus quer fazer na igreja. A unção de profecia e de revelação que Deus quer nos dar, eu tenho certeza que Deus quer nos usar para falar de exatidão ou com exatidão de acontecimentos, aleluia, dar datas, operar milagres e maravilhas, aleluia. Deus quer falar algo com exatidão, aleluia. É o Espírito Santo, aleluia. Ele é quem está decidindo nesta noite. Ele é quem está nos dando, aleluia, as habilidades para que isso seja feito. Glória a Deus, aleluia. Digo-lhes a verdade, João 14, 12 ao 14. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas maiores do que estas, porque eu estou indo para o meu Pai, e eu farei o que vocês pedirem em meu nome. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Manifestará.
adoramos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se adoramos, Deus se manifestará. Se buscamos, Deus se manifestará. Se clamamos, Deus se manifestará. Fé se manifestará. Shire se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Sentem. Quem é que proveu fogo? Quem é que proveu fogo? Quem é que proveu fogo? E eu? E eu? E eu? Eu sou o quê? E eu me queimo por? Vou falar algo que Deus está me falando agora. Presta atenção. Você não vai sobreviver na vida cristã sem receber, se não receber essa unção. Lamento te dizer, mas você vai desistir fácil. Cadê os pastores e os pastores, os presbíteros, os intercessores? Venham para cá.